Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Fazendo uma incursão, fazendo uma parada aqui agora. O ponto de parada tá aqui. Para fazer um lanche aqui, aproveitando que a chuva parou. E aproveitando para fazer alguns temas de interesse. Mais uma vez, conhecimento é um direito da humanidade, mas não significa que todo conhecimento deva ser repassado sem critérios. Para nós aqui existem camadas de conhecimento, que algumas delas podem ser tratadas abertamente, sem problemas, que fazem parte do direito da humanidade de conhecer, e outras, alguns níveis de conhecimento, para nós aqui pelo menos, se repassados sem critério nenhum, podem trazer mais problemas para essa própria humanidade, para a sociedade, que benefícios, em razão do eventual mau uso que possa ser feito. Então, por isso que algumas coisas nós não tratamos em vídeos e só em instruções específicas, quando se trata de temas sensíveis, para preservar um pouco do conhecimento e tentar repassar para aqueles que realmente só tenham interesses de prática boas com esse conhecimento. Por isso são alguns níveis, mas algumas coisas que podem ser mostradas, que podem ser úteis para as pessoas em geral. Isso aqui, por exemplo, não vou entrar em todos os detalhes. O pessoal que é mateiro, rastreador, sabe de tudo isso, Forças Armadas, mas isso aqui, por exemplo, é uma improvisação de um mecanismo aqui para colocar nas costas do rastreador para fazer progressões nesses locais. O pessoal que já é experiente nisso, especialmente Forças Armadas, existem, por exemplo, atiradores de precisão, os snipers que chamam, tem todo lá meios de se camuflar, vai mais ou menos nessa linha, mas não é exatamente isso. Lá existem estratégias específicas também, e para cá também existem estratégias específicas. Essa aqui é mais voltada realmente para essa progressão, para fins de rastreamento de animais especificamente, não só para animais, mas especificamente para rastreamento de animais. Claro que isso envolve uma série de conceitos e aplicações práticas. Não é assim como uma fada, uniforme camuflado ou simplesmente roupas camufladas, elas não dispensam uma estratégia maior. Esses itens de camuflagem, por exemplo, seja para Forças Armadas ou mesmo para fins de rastreamento de animais, eles têm que entrar em um contexto no qual existe uma estratégia. Isso aqui também vai nessa linha aqui. Não adianta simplesmente fazer um equipamento desse aqui, improvisado aqui na hora, já vamos chegar nele, e, por exemplo, não ter critérios na hora que passar nessa vegetação bastante fechada. Tudo isso implica em várias situações. Se tem esse equipamento aqui que vai ser levado, já tem que previamente programar a rota para não sair batendo em tudo. Mas aqui, só para entender aqui, isso aqui foi sempre que possível, quando são situações de simples atividades recreativas, bushcraft, nós procuramos aproveitar o máximo possível a vegetação que já está depositada no local. Pegamos aqui esse arco aqui para mostrar para fins educacionais, e essa outra vegetação exótica aqui para mostrar, mas sempre possível, pelo menos atividades recreativas, nós procuramos não causar danos desnecessários ao ambiente natural. Mas aqui especificamente, só para esses fins educacionais, foi necessário fazer isso. Numa situação extrema, que tivesse uma situação real, daí sim o uso é mais livre, porque daí são situações que tem que ser colocar em conta nessa necessidade, nessa análise da necessidade. Mas aqui para fins educativos, fizemos isso aqui, né? Usamos amarras naturais, para fazer tudo, e por dentro aqui, cordelete ou paracorde, para facilitar, né? Poderia ser tudo usado com fibras naturais, mas daria mais trabalho, né? Teria que ter essas fibras naturais mais disponíveis, ou eventualmente causar mais danos aqui. Então sempre é recomendado, o pessoal que também já é mateiro aí, sempre leva um cordelete, um paracorde a mais para fazer isso aqui. Então o miolo aqui foi feito com cordelete, tudo para acelerar, algumas amarrações aqui externas com fibras naturais, mas claro, tem uma série de considerações, e só uma, não vamos aprofundar nisso aqui, mas alguns, por exemplo, procuram pegar o paracorde, geralmente os paracordes 550, pelo menos, vem com aquelas sete fibras dentro, alguns chamam de almas, e tira para fazer a amarração. Aqui para nós já seria um equívoco, porque ficariam aquelas pontas brancas aqui, não seria mais recomendado. Tem outras situações aqui que o pessoal que é rastreador experiente, aí mateiro, já viu, já bateu o olho, já viu, e algumas delas, nós não sabemos tudo, mas algumas delas nós sabemos, outras queremos até aprender, mas algumas tem aqui e nós propositadamente não vamos tocar no assunto e deixamos meio assim. Poderia ser melhorado, mas nós não vamos, algumas coisas que deixamos sem fazer o adequado tratamento, nós sabemos, mas não fizemos exatamente para não mostrar algumas coisas que nós entendemos que não é o mais recomendado. Algumas coisas nós não sabemos, né? Não sabemos tudo, mas algumas coisas então propositadamente nós deixamos aqui sem fazer o que deveria ter sido feito realmente numa situação real, mas também para manter essas camadas de conhecimento. Mas aqui, para entender, essa aqui é a parte de trás, isso só para não vamos adentrar em detalhes especificamente nisso aqui, mas muitas vezes se preocupa com isso, né, na camuflagem aqui, mas esquece de alguns detalhes nessa camuflagem. Por isso, e nós não vamos entrar em detalhes aqui, apesar do pessoal que é experiente saber disso aqui. Nós não vamos explicar exatamente o porquê disso aqui, mas a ideia dessa espécie de arco aqui
Ele já está feito aqui numa posição, numa forma mais oval, em razão das dificuldades aqui do terreno. Mata muito fechada, para meio que acompanhar, tapando quase que só realmente a silhueta e o equipamento. O equipamento está parado ali, né? Tá por causa desse nosso estacionamento, mas para colocar junto com o equipamento para evitar o máximo possível e pegando no material. E aqui, aqui tá essa linha guia, que é para colocar aqui, seria isso aqui, a ideia seria isso aqui, colocar, fazer esse ajuste e daí regular na altura aqui, junto com o equipamento ali, mochila, colete ali, colocar isso aqui, e o deslocamento seria isso aqui. Mas por que isso aqui, se isso aqui está nas costas e o rastreador está andando pela frente? Não vamos explicar exatamente por causa disso aqui. Isso aqui é um desses níveis de conhecimento que nós preferimos deixar mais restrito, mas o pessoal que é experiente sabe disso. Mas a ideia é exatamente aqui, claro, pegar um pouco, quebrar a silhueta aqui também, mas a ideia é exatamente essa, é ficar na parte de trás, porque o pessoal que é experiente sabe disso, mas eu não vou tocar exatamente nesse assunto. Mas seria isso aqui, né? Seria isso mais ou menos isso aqui, deslocamento, programando a rota, para evitar o máximo possível que esses aqui fossem pegando na vegetação, e daí ficaria com esse visual aqui, para eventualmente, se alguém, alguma coisa tivesse vindo ali, em razão pelo menos às 6 horas, teria uma espécie de resguardo melhor. Mas isso é só uma dica aqui, o pessoal que é experiente sabe disso. Mais uma dica aqui, isso aqui pode ser bastante útil em algumas situações. Mais uma vez, para nós aqui, nada deve ser utilizado isoladamente. Existem todo o equipamento, seja lá qual for, ele tem que ser empregado dentro de uma doutrina, de uma estratégia que permita a maior eficácia daquele equipamento. Esse, portanto, é uma dessas situações nos quais isso aqui deve vir acompanhada de uma doutrina, de uma estratégia, para que seja utilizado isso aqui, para aqueles que são pessoas que querem fazer bom uso nesse caso aqui, dessa improvisação com meios de fortuna que a gente tinha no local, tirando aqui o cordelete, o paracorde, que foi utilizado aqui para facilitar, para agilizar essa amarração. Esse, portanto, é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.